Nos domínios da mediunidade de André Luiz, capítulo 7, Socorro Espiritual. Sob a influência de Clementino, que o envolvia inteiramente, Silva se levantou e se dirigia ao comunicante com bondade. Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. Estou doente, desesperado. Sim, todos somos enfermos, mas não podemos perder a confiança. Somos filhos de nosso Pai Celestial, que é sempre pródigo de amor, ou seja, é sempre generoso, né? É padre? Não, sou seu irmão. Mentira? Nem o conheço. Somos uma só família à frente de Deus. O interlocutor perturbado riu irônico e acentuou: deve ser algum sacerdote fanático para conversar nesses termos. A paciência do doutrinador nos sensibilizava. Não recebia Libório como se fosse defrontado por um habitante das sombras, suscetível de despertar qualquer impulso de sua curiosidade menos digna. Ainda mesmo descontando a valiosa ajuda do mentor que o acompanhava, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão de mistura com um inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Talvez por essa razão, o obsessor, por sua vez, se revelava menos irritado. Tão logo passou a entender-se, de algum modo, com o dirigente da casa, observamos que Eugênia se revigorava, quer dizer, se sentia mais forte no esforço assistencial que lhe competia, e Raul continuava imperturbável. Não sou um ministro religioso, mas desejo me aceite como um amigo. Que gozação! Não existem amigos quando a miséria está conosco? Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram. Apenas me resta Sara, Sara que não deixarei. Fixou a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa a quem se referiu e acrescentou com recalcada indignação: ignoro porque me entravam os passos agora. É inútil. Aliás, não sei a razão pelo qual me contenho. Um homem provocado da forma como me vejo, de certo, deveria esbofeteá-los. Afinal, que fazem aqui esses cavalheiros silenciosos e essas mulheres mudas? Que pretendem de mim? Silva, com bondade e carinho, disse: estamos em prece por sua paz. Grande novidade, que há de comum entre nós? Devo algo a vocês? E o interlocutor respondeu: pelo contrário, nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Estamos numa instituição de serviço fraterno e é fora de dúvida que num hospital a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que batem à sua porta, porque antes de tudo é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Diante do argumento enunciado com sinceridade e simplicidade, o renitente sofredor pareceu se apaziguar ainda mais. Jatos de energia mental partidos de Silva alcançavam agora em cheio o seu tórax, como a buscarem o seu coração. Libório tentou falar, mas, como um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto, se comoveu diante da ternura daquele inesperado acolhimento, a surgir por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra falecia embargada na sua garganta.
Sob o sábio comando de Clementino, o doutrinador falou com afetividade ardente: Libório, meu irmão. Essas 3 palavras foram pronunciadas com tanta inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde conter o pranto que subia no seu âmago. Raul avançou para ele, impondo as mãos, nas quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou: Vamos orar? Fim do minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob a inspiração de Clementino, suplicou enternecidamente: Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos nesse instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo, todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas, rogando-te por todos nós, pedimos, particularmente agora pelo companheiro, que de certo encaminhas ao nosso coração, como se fosse uma ovelha que retorna ao aprisco, ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela nossos lábios para que não perguntemos de onde ele vem e descerra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e nos ajude a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside às determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor cada dia, nos aproxima uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios de vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. O visitante chorava. Via-se, porém, com clareza que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Raul Silva, sob a mão radiosa de Clementino, nos parecia aureolado de intensa luz. Então Libório, em lágrimas, conseguiu gritar: Ó Deus, que se passa comigo? O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente socorreu, trazendo interessante peça que nos pareceu uma tela de gás tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Em seguida, se colocou novamente ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante: Lembra-te, meu amigo, lembra-te. Faça um apelo à memória. Veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. Imediatamente, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante a olhou e desde esse momento vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Observe, meu amigo, é noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha o chama à cabeceira e lhe pede ajuda. Está exausta? Você é o filho que lhe resta. Derradeira esperança de flagelada vida,
único arrimo, sustento, né? A pobre sente-se morrer. A dispneia, quer dizer, a falta de ar, a martiriza. É o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo. Tem medo? Se declara receosa da solidão, uma vez que é sábado de carnaval e os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos. Parece uma criança atemorizada. Ela o olha ansiosa e pede que fique. Você responde que sairá apenas por alguns minutos, o bastante para trazer a medicação necessária. Em seguida, avança rápido para a gaveta, situada no aposento próximo, e se apropria do único dinheiro de que ela dispõe. Algumas centenas de cruzeiros, o dinheiro da época, né? Com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais de seu lar se aproximam de você, implorando socorro em favor da doente, quase moribunda, mas você se mostra impermeável, indiferente a qualquer pensamento de compaixão. Dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua. Em plena rua, se une aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afiniza. Entidades turbulentas, hipnotizadas pelo vício, com as quais você se arrasta ao prazer. Por 3 dias e 4 noites consecutivos, se entrega à loucura, com esquecimento de todas as obrigações. Somente na madrugada de quarta-feira, você volta exausto e semiconsciente. A velhinha socorrida por braços anônimos não o reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte, enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos, na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a se refazer. Abre o gás e se senta por alguns minutos, experimentando a cabeça entontecida. O corpo exige descanso depois da louca folia. O cansaço surge, incontrolável. Você se descuida e dorme semi-embriagado, perdendo a existência, porque as emanações tóxicas do aquecimento matam seu corpo através da respiração. Na manhã clara de sol, um rabecão, quer dizer, um carro funerário, né? Leva-o ao necrotério como simples suicida. Nessa altura, o interlocutor, como se voltasse de um pesadelo, gritou desesperado: "Oh, essa é a verdade, a verdade. Onde está minha casa? Sara, Sara, quero minha mãe, minha mãe." Raul, compadecido, recomendou: "Acalme-se. Nunca nos faltará o socorro divino. Seu lar, meu amigo, se fechou com seus olhos de carne, e sua mãe, de outras esferas, estende os seus braços amorosos e santificantes." O comunicante vencido caiu em lágrimas. A crise emotiva surgiu tão grande que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo da médium, entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima. Libório, em fundo processo de transformação, afastou-se, voltando Eugênia à posição normal. E porque a tela regressasse à transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas perguntas improvisadas. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que haviam se apresentado rápidas sob a nossa admiração? E Áuleos informou gentil: aquele aparelho é um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, produzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para nossa observação, mas também para análise do doutrinador que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas de nosso plano. Então, Raul Silva também estava ligado àquelas imagens, intuitivamente,
Ele capta a sequência e vai descrevendo, reforçando na audição aquilo que o espírito estava vendo com os olhos. Ou seja, é uma tela sutil que é abastecida por todos aqueles que estão à mesa. Eles fornecem o material magnético para imprimir como se fosse uma impressora, um scanner, uma televisão. Ou seja, esse aparelho capta as energias ectoplasmáticas dos trabalhadores, principalmente dos médiuns que estão na sustentação, e usa para projetar as imagens que estão no pensamento do espírito, para que ele possa rever, mas principalmente para que o doutrinador possa vê-las intuitivamente, para poder dialogar com ele, para poder conduzir a doutrinação. E Hilário exclamou sob forte impressão: evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa. E o orientador alegou: nada de espanto. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, como uma pessoa que se examina através de um espelho. E André considerou: mas se estamos à frente de um condensador de forças, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. E o assistente confirmou: exato, as energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados em favor de irmãos que ainda se encontram semimaterializados nas faixas vibratórias da experiência física. Por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam da cooperação geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascidos do vício de várias espécies, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porque projetam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Ou seja, para fazer parte de um trabalho desses, é preciso muita harmonia, muita seriedade, muito estudo, alimentação adequada. Todos os vícios, todos os pensamentos que não são dignos representam sombras na mente dos trabalhadores, que prejudicam o funcionamento dessas engrenagens. Basta um dos trabalhadores em desequilíbrio para prejudicar todo o grupo. O plano espiritual vai ter que isolar esse trabalhador, porque esse trabalhador em desequilíbrio vai provocar sombras nessa tela e, às vezes, dependendo do desequilíbrio, até impede a utilização desse equipamento, dificultando o trabalho do doutrinador. Preparação para o trabalho não é apenas oração sincera 15 minutos antes do trabalho, mas sim estudo e reforma íntima todos os dias da semana, 24 horas por dia. O assunto nos levava a diferentes inquirições, mas o nosso orientador nos lançou um olhar discreto, como a pedir silêncio e atenção. E assim André termina o capítulo que hoje estamos estudando. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.